Olá, ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que estejam seguros em suas casas, que estejam conseguindo acompanhar os vídeos online. E hoje a professora Helene de Artes preparou um PowerPoint, uma aula sobre cinema. Então a gente acha que pode parecer tolo, mas o cinema ele tem uma história longa, ele só foi possível devido a uma outra tecnologia e hoje todo mundo, é super fã de cinema, fã de determinados gêneros cinematográficos. Hoje, se vocês prestarem atenção, os super-heróis estão super em alta. E é uma coisa que está inserida na vida nossa e não tem como não negar que ela faz parte. E eu não posso falar de cinema sem antes falar de uma tecnologia anterior, que é a fotografia. Então, a fotografia, ela possibilitou a fixação da imagem. A partir desse grande passo, é que possibilitou a sucessão de imagem. De uma única imagem se colocada, que nem stop motion. Quando se colocada uma na frente da outra, ela vai gerando um movimento. Isso foi o que possibilitou o cinema. E aqui a professora trouxe 3 imagens. Esse aqui, se vocês olharem, é a primeira fotografia feita na história do mundo. Então, se vocês olharem, preto e branco, ela está bastante borrada e levou muitas horas, mais de 10 horas para ser feita. E assim, na hora que foi fixada no suporte, ela não é fixada no suporte que nem papel, como era 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ela foi fixada o quê? No suporte de metal, para vocês terem uma ideia. E depois que fixada, ela era revelada. Hoje a gente tira a foto, faz selfie. Naquele período a gente batia a foto, ela era revelada. E aqui nós temos 2 imagens. Por quê? Que a professora colocou. Porque a fotografia, ela vai partir de um mecanismo que a gente chama de câmera escura. Então gravem bem esse nome, câmera escura. E ela é de longe algo novo. Se vocês pararem para pensar, estudiosos como Leonardo da Vinci utilizavam a câmera escura. Então, realmente é uma câmera escura que através de um furinho passa a luz e ela reflete a imagem. Então, em ciências, provavelmente vocês teriam algo um pouquinho mais elaborado nesse pensamento. Mas o que a gente precisa aqui? Entender que ela vai refletir a imagem e daí os artistas copiavam a partir fielmente daquela imagem menor, porque ele pega algo grande, filtra e vai fazer desse tamanho, como se fosse uma fotografia mesmo. Então, o Leonardo da Vinci era um dos grandes artistas que utilizavam essa ferramenta, digamos assim. O que faltava? O suporte para fixar aqui, Então, há 20 anos atrás era o papel, o filme, que eles fixavam a imagem que era refletida. E aqui, como a professora falou, era um metal que foi fixado. E daí teve um artista, um fotógrafo, chamado Muybridge, um inglês, que ele fazia estudos através da fotografia. Então, ele usou a ferramenta fotográfica para fazer estudos científicos. Em específico, ele trabalhava com os movimentos do corpo, tanto humano quanto de animais. Então, ele fazia uma sucessão de fotografias para estudos de como o corpo humano se movimenta. Aqui, alguém pediu para ele fazer o quê? Uma fotografia dos cavalos, porque essa pessoa que pediu para ele queria saber se as patas do cavalo saíam do chão, as 4 saíam do chão quando ela corria. Então, se vocês prestarem atenção, no segundo e no terceiro quadradinho, ali ele mostra de fato que o cavalo tira as 4 patas do chão. E isso só foi conseguido nesse período, que é bastante antigo, que foi conseguido através da fotografia. E quem que descobriu essa ferramenta, essa tecnologia e possibilitou quem? Os irmãos Lumière. Então, os irmãos Lumière desenvolveram mais uma tecnologia em que possibilitava a gravação do movimento e colocava o quê? Sucessão de imagens. Então, a princípio, aqui a professora trouxe 2 filmes, os 2 mais importantes da história também do cinema, que é A Chegada do Trem e Saída da Fábrica, em que foram os primeiros filmes na história do cinema. Então,
Então, para vocês terem uma ideia, era tão inovador que quando foi lançado esse aqui, ó, como os irmãos Lumière colocaram para as demais pessoas assistirem, quando as pessoas viram o trem chegando, chegavam a sair correndo, achando que aquele trem de verdade ia atropelá-los. Então, para quem já assistiu, tem um filme chamado Hugo Cabret, em que ele vai citar exatamente essa cena aqui, é bem bacana. Só que vocês têm que parar para pensar que, no início, os irmãos Lumière não faziam um cinema como nós conhecemos hoje. Não tinha encenação, não tinha efeitos especiais, era o quê? É quase um documentário. Então eles colocavam a câmera, ficavam filmando. Se vocês prestarem atenção, esse ritmo é exatamente de um documentário. Quem possibilitou o cinema como hoje foi esse aqui, ó, o Méliès. Hugo Cabret também vai fazer uma homenagem a esse cara. Então aqui, como ele era meio que mágico, ele gostou tanto da tecnologia dos irmãos Lumière que ele vai fazer os filmes. E daí nos filmes já vai ter o quê? Interpretação, né? Não de som, né? Mas de expressão. Já vai ter efeitos especiais, bastante meio toscos, mas por exemplo, a lua recebendo uma bala, aqui o surgimento da cabeça. Então ele já vai ser um cinema muito parecido com o nosso. Então é graças a ele que nós hoje temos, imagina, essa tecnologia toda aí, que mostra coisas e cenários irreais. E nós não podemos deixar de falar sobre quem? Chaplin. O Chaplin, ele é o grande rei do cinema mudo, porque o cinema no início, ele não produzia som, era só mudo. E o que acontece? Ó, num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Então o Chaplin, o cinema mudo, né, ele parte do princípio de o quê? De que você se expresse. Então não podia ser falado. Então como é que o público compreende o que está acontecendo? Através da expressão. Então quando ele estava bravo, quando ele estava chorando, então você vai ver que o corpo vai ter que usar muito o corpo, a expressão não só do rosto, mas do corpo, quando ele chora, quando ele recebe alguma batida. Então provavelmente vocês também já devem ter visto o filme dele, que algum professor com certeza deve ter passado para os tempos modernos, em que ele se perde naquelas engrenagens gigantes. Então é totalmente mudo e ele vai ter que extrair o máximo possível das imagens do seu corpo e da sua expressão. Então a linguagem que a professora trouxe sobre a linguagem cinematográfica. Então nós temos, assim como artes, nós temos cor, forma, linha, várias técnicas, o cinema também vai ter. E às vezes ele até se utiliza da arte, principalmente em teoria da cor. Em específico, a linguagem cinematográfica, ele vai o quê? Vai utilizar dos quadros, dos planos. E hoje ele tem uma infinidade de possibilidades graças à tecnologia. Daí aqui a professora trouxe algo que você pode observar nos filmes que você assiste. Boa parte deles tem, quando se você for estudar cinema, eles já vão te ensinar isso de primeira, que são os planos. Então, quando tem um personagem pequenininho e todo aquele cenário vai ser plano, grande plano geral. Então aqui a professora trouxe uma imagem ali do Senhor dos Anéis. Então nós temos aqui, ó, o personagem bem pequenininho e o grande plano, que é onde ele está indo, para onde ele está indo, onde que ele está. Esse aqui é o mais famoso e ele vai surgir nos Estados Unidos, que é o plano americano. Então o plano americano, ele vai cortar parte do joelho. E isso devido aos filmes faroestes. Por quê? Porque tinha que mostrar a arma. Então aqui eu coloquei, ó, Clint Eastwood. Então o plano americano vai ser metadinha para cima, porque tem que mostrar essa parte. Então boa parte dos filmes hoje vão utilizar também. Plano médio. Plano médio ele já vai se aproximar um pouquinho mais. Então no caso aqui, a professora colocou uma imagem do Harry Potter. Plano médio ele sempre vai pegar da parte da barriga para cima. E primeiríssimo primeiro plano. Quase que o close aí, né? O close, então, ele vai fechar no rosto ou em alguma situação da mão, mas é sempre mais o rosto. Aqui a professora colocou um do Homem-Aranha, então quando ele faz assim, então eles fecham aqui, ó. Isso aqui é um close.
detalhe. Plano de detalhe é quando vai ter, por exemplo, Senhor dos Anéis, quando ele vai olhar o anel. O anel é o plano do detalhe. Então aqui, ó, se vocês olharem, a professora colocou duas imagens. Isso porque também o plano de detalhe vai surgir nos filmes faroestes. Para focar nos olhos. Aqui a professora colocou a da Annabelle, do filme de terror, que é uma das capas, né, do filme, que é a parte que ele foca em alguma coisa do personagem. E todos esses, os roteiros vão ser adaptados, vai ser estudado, ó, esse vai aparecer em primeiro plano, esse vai aparecer como close. Então é todo um estudo e uma sequência para ficar adequado, né? Atraente. E daí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a jornada do herói. A jornada do herói nada mais é do que uma fórmula. Então tem aquela pessoa, sempre vai começar com um personagem que não era ninguém. Ele era uma pessoa comum. E daí do nada ele descobre que ele tem que salvar o mundo, que ele tem um poder e é ele que vai salvar o mundo. Mal vocês sabem, mas boa parte tanto da literatura quanto do cinema vai usar essa fórmula. Então se vocês colocarem lá no Google, lá, Jornada do Herói, vai vir o quê? Exemplos. Então aqui a professora colocou exemplos clássicos que a gente, para quem não estuda, não sabe. Mas ó, todos eles têm em comum, que é o quê? A fórmula da jornada do herói. Então ele, que não era, né, um leão comum, vai salvar o reinado do Mufasa. Harry Potter, um clássico, quem não conhece, que é um menino normal, vai o quê? Vai descobrir que ele é bruxo e ele tem que o quê? Salvar o mundo. Aqui o Luke Skywalker do Star Wars, adivinha? Ele era um cara comum, descobre que é um Jedi e ele tem que fazer o quê? Salvar o mundo. Frodo do Senhor dos Anéis, adivinha? Uma pessoa comum, um hobbit, né, comum, vai o quê? Descobrir que ele precisa salvar o mundo porque ele possui o anel. E a mesma coisa ali da Disney, da Cinderela, uma moça comum, que daí descobre através do sapatinho lá que não é tão comum assim. Então vejam só como o cinema tem fórmulas e ele meio que manipula você, né? Pense, hoje você, se tiver um tempo, senta na frente do computador e vai escrever uma história, pega lá a fórmula da jornada do herói que você consegue, de boa, só ter criatividade e mandar embora. E aqui a professora trouxe aqui um exercício crítico. Nós temos dois textos aqui. E a professora vai dar um tempinho, dá pausa aí no vídeo, você vai dar um tempinho para ler e daí a professora continua. Então olha lá, para quem lê os textos nós temos dois, texto 1 e texto 2. Texto 1, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre a revolução do quê? Do cinematógrafo e do fonógrafo. Ou seja, é lá a tecnologia que os irmãos Lumière desenvolveram. E que talvez essa seja a maior revolução atualmente, até mesmo perto da escrita. E aqui nós temos o texto 2. O texto 2 ele vai falar sobre a emoção que o cinema envolve a gente. Porque o cinema, quando ele coloca aquela trilha musical lá, daí vai começar a correr uma lágrima. Então, aqui nós temos sobre a revolução do cinematógrafo, que talvez ele seja até melhor do que um livro. E aqui nós temos como é que esse cinema te envolve. Então eu vou propor que vocês escrevam aí umas 8 linhas, pensando nesse texto e nesse texto, respondendo questões como: será que o cinema é melhor do que o livro? Por que o livro é melhor? Você acha que todo mundo compreende o que lê? Você acha que todo mundo consegue ler um livro e extrair tudo que é possível daquilo? E você acha que se o que ele não entendeu no livro, ele vai conseguir compreender muito melhor quando ele está envolto na magia do cinema? Então pensem nessas questões e escrevam lá um texto crítico a partir desses dois textos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Prof, com saudades, bons estudos e até mais.